Hoje falaremos sobre miséria e religião. O quanto que uma incentiva a outra e a outra precisa dela para sobreviver, né? Hoje nós vemos um cenário muito complicado, né? Onde a sociedade e o próprio sistema, ele limita a criatividade das pessoas, né? Você nasce e cresce absorvendo várias informações sobre determinados dogmas, né? E você está sempre, existe sempre um problema com a finitude, né? O ser humano ele tem uma birra com a finitude, ele não aceita ser perene nesse espaço de tempo, né? E nesse sentido surgem diversas religiões, né? E cada um vai se identificando com uma de acordo com a sua criação, de acordo com as próprias experiências de comunidade, de sociedade, de família, e você acaba tomando a sua decisão de uma maneira muito frágil, de uma maneira muito rasa, né? Na maioria das vezes a religião ela é ensinada pelos seus pais ou pela sua comunidade, né? Raras são as pessoas que vão a fundo buscar o sentido da religião, buscar aonde ela se encaixa dentro de você, né? E nesse quesito, a miséria, ela abre um leque muito frágil para que alguns charlatões da palavra possam gerenciar uma riqueza absurda, né? Porque se você pega um ser humano, hoje em dia nós temos um salário mínimo de R$940, né? Se você pega essa pessoa com esse salário mínimo de R$940 e esse ser humano ele já tem um filho, ele já trabalha 8 horas por dia, o pouco do salário que sobraria para ele investir em qualquer coisa pessoal, ele já abre mão. Ele já tem que se privar de alguma coisa porque ele já tem um filho, ele já tem que pagar a escola do filho, porque nós sabemos que a escola pública não é para todo mundo. E quando é para todo mundo, é uma escola de um professor cansado, que pega um aluno completamente despedaçado psicologicamente devido à comunidade que ele vem. Então, como que esse camarada, como que esse ser humano, ele não vai acreditar em tudo que uma pessoa que está atrás do púlpito está falando? Como que você vai pegar esse cara que trabalha 8 horas por dia, fica mais 3 horas no trânsito, então nós já temos 8 com 3, 11. Ele tem que dormir 8 horas, né? 8 com 11 são 19, o dia tem 24, menos 19, 5 horas. Como é que você pega um ser humano que tem 5 horas de reflexão diária por dia e dentro dessas 5 horas ele tem que comer, cagar, se alimentar, enfim, desenvolver valores pessoais, trabalhar a própria inteligência, se dedicar a assuntos que vão além do seu próprio trabalho? Como? O que você espera que esse ser humano ofereça para uma sociedade que planta nesse cara uma ausência total de tempo sobre ele mesmo, né? Então fica muito fácil, né? Eu estou fazendo essas contas matemáticas para que vocês percebam que quando você tira o tempo de raciocínio lógico do ser humano, porque dentro dessas 5 horas nós temos todos esses atributos biológicos ainda para trabalhar. Então o camarada vai refletir em, sei lá, 15 minutos. E você acha que ele vai refletir? Ele vai chegar em casa cansado de um trabalho que ele é mal remunerado, de uma renda que não sobra para ele, de um trabalho que ele é, na maioria das vezes, um cara que ganha um salário mínimo, é tratado de forma subserviente no trabalho dele, ou seja, o psicológico dele é oprimido. Então fica difícil para esse ser acreditar em si. Fica difícil para ele traçar uma estratégia de médio e longo prazo em que ele possa gerir algum projeto, em que ele possa ser um ser humano melhor. A religião acaba entrando como uma saída, como uma fuga. Quando a razão falta, quando ele vê que racionalmente ele não vai ter como ascender no médio e longo prazo dele, ele fica evidente. Hoje em dia nós temos que contribuir 49 anos para poder se aposentar. Então, se a aposentadoria é todo sonho de descanso, de reflexão, de dedicação a si, hoje em dia essa dedicação a si vai vir com o quê? Com 75 anos? Com uma lordose, com uma escoliose, com pressão alta? Porque como que o seu organismo reage a 49 anos de um subemprego? 49 anos de você deixando você de lado, você nem se conhece suficientemente para poder traçar um plano mais saudável para você. E o sistema não te oferece opções, você não tem o que fazer. Ou você faz isso principalmente quando uma criança entra na equação. Ou você vai gerar essa renda para poder suprir a sua família, para poder fazer o seu papel de pai, que a sociedade exige, entendeu? E você não tem como argumentar com isso. Então, você acaba indo para a religião de uma maneira muito mais cega, né? E essa cegueira que faz com que você acredite numa saída pós-vida. Fica evidente para o ser humano, para esse camarada, e aí nisso nós estamos falando da maior parte da sociedade brasileira.
fica evidente que esse camarada ele não tem saída racional para a vida dele. Ele sabe que ele vai ser um escravo da própria escolha. 40, 50 anos, 70, vai se aposentar e ele não vai ter como ter o conforto que ele tanto trabalha, que ele paga lá o INSS dele para poder ser feliz. Ele não tem como, não sobra tempo viável para isso. Então, ele é empurrado, né? O sistema empurra ele para a saída pós-vida. Ele sabe, já ficou evidente pelas contas matemáticas, que ele não tem como ter o conforto na vida racional dele, né? Então ele acredita que ele precisa, ele acredita tanto que ele assume o dízimo como um INSS. Ele sabe que ele já ganha pouco, o pouco que ele ganha já tem que ser distribuído entre a família e o filho. Então, e mesmo assim, ele acredita tanto que ele fala, bom, se eu cumprir com as minhas atividades dizimais, está assegurado a minha saída. Eu vim nessa terra somente para sofrer, mas no pós-vida, aí não. Aí, meu camarada, aí eu vou estar feliz, aí eu vou estar tranquilo, porque é essa mensagem que o cérebro dele precisa para que ele volte para a sua rotina laboral no dia seguinte. Quando cessa os argumentos racionais, só sobra a especulação. E aí, não a fé, é a capacidade que você tem de acreditar em algo, é a força mais potente que o ser humano tem. Só que essa fé, quando aportada numa saída que não é uma saída planejada, não é um caminho racional, é uma possível opção, porque ninguém morreu e voltou para dizer o que acontece lá em cima, né? Então, você não tem como argumentar, você não tem como argumentar com o pastor, não é o pastor que está manipulando a miséria. Manipular esse camarada é a coisa mais fácil que tem, ele não tem solução, mas ele não tem uma solução por uma cacetada de motivos que nós acabamos de elencar, entendeu? É o salário que é pouco, é a rotina de trabalho que é miserável, é o tempo que você sobra. Aquela matemática das 5 horas por dia, ela deixa evidente que como que você vai exigir o quê? Que ele não veja a novela e vá pensar sobre política. Você vai exigir que ele não tome a cerveja dele e vá conversar sobre filosofia, sobre qual o meu motivo, como que eu posso comungar com a natureza. Como? Como? É impossível, então não sobra tempo. O pouco tempo que esse cara tem, ele vai estar tomando a cervejinha dele, fazendo um amorzinho com a esposa, vendo o futebol dele e acabou. E vão ser 49 anos, porque nesse 1 ano que ele trabalha, ele ganha 30 dias. São 30 dias que o cara tem para refletir sobre qualquer coisa fora do trabalho. Como? Qual é a justiça desse sistema que exige que você sirva a algum propósito, sirva como gerador de renda para alguém durante 11 meses e em compensação você recebe 30 dias? Você não tem o que fazer. Então nós caímos nessa matemática novamente, né? O camarada, ele acredita, ele vai dar o dízimo dele, ele vai acreditar no que o pastor está falando, ele vai comprar a flanelinha para passar na porta do banco para quitar as dívidas dele, porque não sobra argumento intelectual, tempo intelectual para que ele reflita sobre certas infantilidades argumentativas, entendeu? O poder da retórica é uma coisa muito complexa quando utilizada de maneira manipulativa. Só que o camarada que não tem tempo de reflexão, aquilo é a verdade. Então a culpa não é do pastor e nem do próprio crente ignorante. A culpa é de um sistema que obriga o camarada a ter que acreditar no pós-vida, porque não dá meios racionais para que ele possa ser feliz.